você vai ver agora uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao professor, jurista agraciado com a medalha Rui Barbosa e membro honorário vitalício da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, o advogado José Afonso da Silva, em comemoração aos seus 90 anos. Eu, quando vim de Minas, eu não tinha nem o ginásio ainda. Eu cheguei aqui com 22 anos. Eu tinha tido várias profissões, tinha sido padeiro, alfaiate, e tinha trabalhado na roça, tinha garimpado. Mas vim para cá e com certa intenção de estudar. Eu era alfaiate, aí tinha uma profissão que me possibilitava uma certa tranquilidade. Mas não tinha ideia precisa do que é que eu ia estudar. O sistema do Madureza, que era preparava-se, se apresentava num colégio para fazer os exames de ginásio. Então, obtive meu certificado de ginasial, fui fazer o curso clássico. Eu tinha uma professora de português e ela estava fazendo direito. Talvez aí me tenha induzido a direito. Porque ele fez o curso de ginasial pelo sistema de Madureza e o curso colegial no sistema de curso normal de 3 anos. Fez o cursinho vestibular para direito e passou. É um verdadeiro self-made man. Ele é um homem de origem humilde que se fez sozinho e percorreu uma trajetória extraordinária que o levou dessa origem modesta a ser o grande nome do constitucionalismo brasileiro, eu diria, do século XX. E ele teve grande influência no texto da Constituição de 1988. Ele ajudou bastante a elaboração da Constituição de 1988. Ele teve uma participação muito relevante à formulação da Constituição de 1988 e ele já tinha participado de uma comissão anterior de juristas para elaborar o anteprojeto da Constituição. Que a Constituição de 1988 tem, em muitas das suas partes, as digitais do professor José Afonso da Silva, que foi assessor da Constituinte e uma das pessoas que ajudou a arrumar o texto. Ele teve uma posição como assessor destacada e, certamente, esse traço de modernidade da Constituição, uma Constituição democrática, esses traços centrais da Constituição, certamente tem a ver com a contribuição de José Afonso da Silva. O curso de Direito Constitucional Positivo do professor José Afonso da Silva é muito conhecido, está na 38ª edição, se não me engano. Ele escreveu, antes ainda da Constituição de 88, mas com muitas edições depois da Constituição de 88, o seu curso de Direito Constitucional Positivo. É interessante pensar num livro que formou gerações de juristas no Brasil, ou seja, posturas as mais variadas, que têm como marco comum terem estudado direito constitucional com o mesmo livro, que é o livro do meu pai. Então, isso é algo absolutamente ímpar, saber que uma porcentagem enorme no Brasil, de estudantes de direito, de juristas no Brasil, nos últimos 35 anos, estudaram direito constitucional, aprenderam direito constitucional com o mesmo livro. É uma honra fazer parte, ter o meu nome, ter uma dedicatória para mim nessa obra. É uma maneira de eu estar um pouco presente no direito,
Esse livro veio da prática do ensino. A gente estava na ditadura. E dar aula de constitucional na ditadura não é uma coisa muito boa se for para se deter apenas nos documentos constitucionais ou de poder que a ditadura produziu. E daí eu dei aula de direito constitucional, como não havia obra de direito constitucional que me agradasse para indicar, eu fui preparando textos para os alunos e discutir com os alunos. Eu publiquei essa parte, era uma parte só, que era a parte orgânica só, organização do Estado, organização dos poderes e competências, que teve já muito sucesso. Foi muito citado pelo judiciário e aí começou realmente a minha trajetória jurídica. É um dos juristas mais citados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso está documentado através de um trabalho feito por 2 advogados do Paraná. Pegaram um lote de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o Tribunal Supremo em matéria de direito constitucional, e que levantou uns 15 anos de jurisprudência, e as citações de livros ou de autores brasileiros em acórdãos do Supremo Tribunal Federal, o Zé Afonso tem um aumento de 50% mais, ou seja, o dobro do segundo jurista também citado. Ele, quando fala, quando escreve, destila também lições de vida, de sorte que é um sábio, não é mais do que um erudito. Bom, foi uma das maiores honras que você pode ter, o advogado ser homenageado e agraciado pela sua própria instituição, dá uma alegria muito grande, além da honra, claro, de receber essa medalha. Se alguém merece essa comenda, que é a comenda maior da Ordem dos Advogados do Brasil, certamente é o professor José Afonso da Silva. Foi uma festa linda para o Zé Afonso e merecida, porque ele fez jus a esta homenagem, né? Que é a maior homenagem que a Ordem presta a um advogado. E para comigo, e certamente com aplauso do Conselho Federal, entregar ao professor Zé Afonso da Silva um diploma de membro honorário vitalício da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. José Afonso, em momento anterior, neste mesmo plenário. Aspas. Esse povo simples é um povo digno, muito superior a essas elites brasileiras. Não aprendi nos livros. Os livros vieram me dar confirmação daquilo que eu já havia aprendido. Quem vive nesse meio e aprende como eu aprendi, não teria outra carreira a escolher senão a de advogado. Este homem deixou de ser uma pessoa para ser uma instituição. Uma verdadeira autarquia em vias de ser transformada em ministério. Na Comissão de Estudos Constitucionais, o professor José Afonso é aquele que mais produz pareceres. Estamos distribuindo e lançando o livro de José Afonso da Silva, que resume 25 anos de dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil. São os pareceres selecionados, os estudos selecionados de José Afonso da Silva, feitos a pedido da OAB, a pedido da presidência da Ordem, a pedido da Comissão de Estudos Constitucionais ou a pedido do plenário do Conselho Federal. Portanto, uma obra histórica que estamos lançando neste momento para o plenário, que este é um livro de por óbvio, não será surpresa para ninguém, de uma densidade teórica. Eu tive a oportunidade e o privilégio, desde a Conferência Nacional, de ter sido, enfim, brindado com o professor com os originais.
Textos como Advogado e a Igualdade da Justiça, Democracia, Segurança e Garantismo, Ética, Democracia e Justiça, texto sobre intervenção federal e autonomia dos Estados-membros, titulado Ação Interventiva, posição jurídica da OAB. Portanto, são temas dos mais diversos, desde em respeito à classe dos advogados, como também do mundo jurídico em geral. Portanto, é de uma contribuição efetiva à nossa entidade e às letras jurídicas, em especial constitucionais do nosso país. Muito obrigado, professor Zé Afonso, por ter nos democratizado todo esse seu conhecimento. Senhor presidente, sob tanta emoção, é muito difícil coordenar palavras que exprimam com suficiente expressividade os agradecimentos que eu tenho que fazer aqui nessa oportunidade. Na verdade, eu nunca dei nada à OAB. A OAB é que me deu tudo. Eu é que devo à Ordem dos Advogados tudo que sou. Foi na convivência com aquela gente simples. Foi ali que aprendi a dignidade da pessoa humana. Foi na convivência ali com homens de todos os tipos que eu aprendi a não discriminação. Foi ali que eu aprendi o princípio da igualdade. Foi ali que aprendi os princípios fundamentais que orientam a minha vida. O reconhecimento que tenho que honrar para o resto da vida, que ainda vai ser longo, não se preocupem não. Efetivamente é um homem cujo relacionamento só engrandece com quem com ele tem a possibilidade de se relacionar. Eu sou fã de José Afonso da Silva, declarado, confesso, um cientista da maior solidez. Porque o cientista, às vezes, é um cara fechado e o mundo não existe. E para ele o mundo existe. E ele resolveu, depois de alguns anos, aprender a tocar viola. Ele gosta de viola. Depois dos 80, fez parte da orquestra de violeiros aqui de São Paulo. Outra qualidade excepcional do Zé Afonso é ser violeiro dos bons. A tal ponto que foi convidado e integrou por vários anos a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. O que eu tenho para dizer do meu pai é que, na verdade, ele sempre falou para os filhos que não interessasse qual a área que a gente viesse a escolher, mas que a gente escolhesse, fosse bom naquilo que a gente escolhesse e que a gente nunca passasse por cima de ninguém. Meu pai é um exemplo para mim. E aí você coloca em exemplo de humanidade, com todas as qualidades, defeitos. Para mim, o meu avô é forte. Também um exemplo, como disse meu pai. Talvez o exemplo de dedicação e integridade, isso é o tipo de coisa que automaticamente se passa para os filhos. Ou seja, superar dificuldades, meu pai teve inúmeras na vida dele, mas sempre dedicação e fazer bem aquilo que você faz. Além disso, meu pai é o violeiro da nossa banda, junto com meu irmão que toca bateria e eu que toco contrabaixo, então ele toca viola, ele é o solista da nossa banda.
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe muito mais no nosso site oab.org.br. Até semana que vem. Tchau!